Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas dessa Câmara, à população jardinopolense e jurucense que nos acompanha através das redes sociais e aqueles que estão presentes nessa casa. Nessa noite eu começo a tribuna abordando um assunto que, apesar de ser um problema de saúde pública, ele foge da exclusividade da alçada da pasta da saúde, abrangendo também meio ambiente, obras, as vigilâncias e o controle de vetores. A expansão desordenada que nós estamos assistindo já há algum tempo, urbana, com essa infraestrutura sanitária deficiente que tem em Jardinópolis, ela está proporcionando um aumento da densidade da população de vetores da dengue. Trocando em miúdos e simplificando, para que todos possam entender onde que eu quero chegar com essa tribuna, é que com a vinda desses novos loteamentos, esse crescimento sem estrutura, que a cidade passou e vem passando, somado ao desleixo, ao descaso, ao abandono, que atestadamente a Secretaria de Obras nos comunicou na resposta do requerimento 2 de 2022, não sei se todos dessa casa se recordam, a população se recorda, eu usei essa tribuna para externar a minha indignação, quando eu perguntei o que estava sendo feito pela Prefeitura com relação aos terrenos abandonados da própria administração e também os terrenos particulares, onde existe uma lei para que esses proprietários se obriguem a fazer a limpeza desses terrenos. A resposta foi: nenhum serviço foi realizado, tendo em vista que não possuímos equipe e equipamentos para tal serviço. Então, naquela tribuna eu já havia expressado a minha indignação, Inclusive, a Prefeitura Municipal de Jardinópolis, ela incorre eventualmente em ato de infração político-administrativa, prevista no artigo 4 do Decreto-Lei 201 de 1967, que pode, inclusive, culminar em cassação, se essa Câmara julgar que caiba tal medida. Isso ocorre quando a administração deixa de cumprir ou fazer cumprir uma lei municipal. Nesse caso é a Lei 4256/2015, aquela que eu perguntei sobre o que estava sendo feito pela administração com relação aos terrenos abandonados na cidade de Jardinópolis. Quando a Prefeitura deixa, então, de fiscalizar ou punir com multa aquele que proporciona condições favoráveis ao criador do mosquito Aedes aegypti, e essa lei versa justamente sobre terrenos particulares abandonados, mas do que isso falta fazer também a lição de casa, resolvendo os problemas nas suas próprias áreas verdes, institucionais, nas APPs, em todo espaço público. Eu quero aqui fazer um alerta grave. Inclusive, a dengue está avançando. E o que fizemos ou iremos fazer a respeito? Não dá para ficar apagando incêndios quando temos condições de resolver os problemas antes que eles se agravem. Antes que tomem proporções maiores e comecem a atingir a nossa população com gravidade. Inclusive, há relatos de casos com maiores complicações de saúde na região. Então, eu vou ler para vocês aquilo que foi noticiado no site de notícias R7. Lá disse assim: após triplicarem em 2021, casos de dengue devem subir novamente. Especialistas avaliam que a epidemia deve ser mais intensa a partir de 2022. No ano passado, casos subiram 262% em relação a 2020. Percebam que a dengue ela vem numa escalada. Eu lembro na época do começo, do aumento da Covid, daquele volume grande de Covid, ninguém falava em dengue. Parece que a dengue tinha tirado férias, o mosquito tinha ido para Nárnia. Mas, na verdade, o mosquito sempre esteve ali. E sempre existiu a subnotificação. As pessoas deixaram, elas trataram esses sintomas mais em casa, aqueles que se agravaram procuraram um hospital, mas elas deixaram de notificar, deixaram de procurar o atendimento médico, por conta justamente daquela aglomeração
da dificuldade em acessar o hospital, enquanto casos de Covid estavam pipocando em toda a cidade, né? Percebam que nós temos ainda a oportunidade de evitar que a população passe por mais uma epidemia de dengue. A dengue volta com sintomáticas mais graves, né? As pessoas estão sendo mais acometidas de sintomas, né? Existe uma possibilidade muito grande de esse número explodir, né? Como ficou aqui descrito aí na reportagem do R7, né? Que diz também assim, ó, depois de um aumento de 262% em 2020 para o ano passado, o número de casos de dengue em São Paulo deve subir consideravelmente, mais uma vez em 2022. No interior do estado, embora os picos ocorram entre março e abril, já foram registrados mais de 2.000 casos e uma morte pelo vírus. A dengue está aí. E o que foi feito pela administração? Porque desde o ano passado, desde o começo, né, da legislatura que eu faço parte, eu abordei essa questão. Porque é um problema que está na cidade inteira. Um ano atrás da administração para que ela resolvesse esses problemas. Quantos de nós, vereadores, não recebemos dos munícipes demandas de terreno baldio sujo, terreno com mato alto, terreno da prefeitura, terreno de particular? E o que foi feito? Nada. A resposta do requerimento, ela retrata exatamente o descaso, o deszelo, a falta de vontade da Prefeitura Municipal de Jardinópolis de proteger a sua população. Quando, na verdade, esses terrenos eles estão propiciando criadores do mosquito. Nós estamos na iminência de uma nova epidemia de dengue, né, onde as pessoas serão contaminadas, onde as pessoas sofrerão. Né? A minha mãe teve dengue recentemente. O meu sogro teve dengue recentemente. O meu sogro mora em Garça, a 400 quilômetros. A cidade está completamente tomada de dengue. Nós vamos assistir em Jardinópolis, tudo isso sentados. Essa casa está cobrando, e não vem respostas. O que mais estão esperando para resolver esses problemas na cidade? Março, abril, nós já estamos em março, abril, está previsto o pico dos casos de dengue. O que nós vamos fazer? Especialistas ouvidos pela reportagem do R7 analisaram a situação epidêmica do Aedes aegypti e apontaram razões pelas quais a capital paulista deve redobrar sua atenção com o mosquito nos próximos meses. Virologista e ex-presidente da ESBV, Sociedade Brasileira de Virologia, Maurício Nogueira, dá motivos distintos, mas faz a mesma previsão para esse ano, 2022. Segundo ele, com a chegada de uma nova variante da dengue, tipo 2, a epidemia que vimos começar em 2019 e voltar em 2021 vai se disseminar em 2022. Quem está dizendo isso não é o Leandro. Quem está dizendo isso não é o Zé, não é o Mané. Quem está dizendo isso é um especialista, um virologista. A Prefeitura Municipal de Jardinópolis está conectada com essas informações? Porque eu não sei se eu não estou vendo. Né? Se alguém estiver vendo, por favor, me ajude. Existe alguma ação que nós estamos vendo no sentido de combater a proliferação do mosquito? De alguma maneira, Caio? Nem do mosquito, nem do escorpião. Anda pela cidade, vai lá no São Marcos, vai lá na Cidade Nova, pergunta se está sendo feita alguma coisa. Pois é. O IPTU chegou. Rápido. Mais rápido que o mosquito. Em face dessa situação, eu elaborei alguns requerimentos, tá, para que nós não fiquemos na inércia. Os requerimentos, eu volto a dizer, Prefeitura Municipal de Jardinópolis, secretarias, os requerimentos, eles servem tanto para prestar informação para a população, como eles servem também para munir representações. Porque vocês acham mesmo que nós vamos ficar parados assistindo a população sofrer? Essa casa de leis, ela representa essa população. E se vocês sentados assistiram tudo isso acontecer, as pessoas adoecerem e morrerem, se vocês ficarem nessa posição, nós não vamos ficar. Demilson, eu vou fazer duas indicações verbais. Eu vou te dar o ponto de início e de final, tá? Então, a primeira indicação, inicia agora. Eu indico ao senhor prefeito
que interaja com sua equipe de governo e secretários, a fim de que se disponibilize caçambas itinerantes nos bairros periféricos. Por que periféricos? Porque a periferia ela não tem condições de alugar caçambas. Para que a população possa descartar objetos em desuso, a fim de que não sejam descartados em área pública ou nas vias de trânsito, como tem ocorrido atualmente, e tais objetos não aumentem ainda mais a oferta de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Encerro aqui a indicação número 1, Demilson. Indicação verbal número 2. Inicio. Indico ao senhor prefeito que, em face do claro aumento de casos de dengue no município e da situação de vulnerabilidade em que ficou a população, sobretudo a mais carente, quanto ao contágio da dengue, quando nenhuma medida foi tomada quanto aos terrenos particulares em situação de abandono, que adquira e distribua para essa população produto certificado repelente de mosquitos. Tal medida deverá ajudar a população a se proteger de picadas e, consequentemente, de ficarem contaminadas com as doenças provenientes do mosquito Aedes aegypti. Encerro a indicação 2, Demilson. Por que dessas indicações? Porque eu, sinceramente, não vejo que há tempo de se tomar ações no sentido de resolver esse problema. Então, que se sensibilize a Prefeitura Municipal de Jardinópolis, com seus órgãos competentes, que haja sensibilidade e humanidade e se proteja a população de Jardinópolis, antes que seja tarde. Depois não adianta ficar divulgando número, fazendo campanha para a população tirar as coisas de dentro de casa. Vai colocar onde? Onde a população carente vai colocar? Elimina o criador, joga a garrafa fora, o vasinho quebrado fora e coloca onde? Troca o criador de lugar? Os requerimentos vão estar disponíveis depois da minha página pessoal. Eu quero também já deixar aqui meu pré-posicionamento quanto aos rumores de terceirização dentro do setor de água e esgotos no município. Embora o projeto ainda não seja objeto nas sessões de hoje, nem ordinária, nem extraordinária, a bandeira que carreguei durante anos, antes de me tornar vereador, continua hasteada. E a Prefeitura de Jardinópolis, que por anos deixou sucatear Departamento de Água e Esgoto, usina de asfalto e outros setores, precisa retomar o aparelhamento desses setores, usar o superávit para adquirir máquinas, treinar funcionários e valorizar aquilo que temos no nosso município. Matheus, coloca, por favor, as imagens na tela, aquelas primeiras imagens. Estou parecendo da Atena. Põe na tela. Prova desse sucateamento são as condições precárias que trabalham os funcionários do DAE. Falando em criador de mosquito da dengue, está aí. Né? Onde é que está o caminhão para puxar esse esgoto? Nós estivemos lá, Caio esteve comigo, vereador Gemeu esteve comigo, Visu esteve lá comigo, nós estivemos, né? Elaboramos um documento que vai provavelmente ensejar uma representação, tá? Porque isso aqui é um descaso com a população. É daqui que vai sair um mosquito que vai te picar e te deixar morrendo no hospital. Prova desse sucateamento são as condições precárias que trabalham os funcionários do DAE, usina de asfalto, eletricistas, e tudo aquilo que ficou por anos abandonado em gestões anteriores, a fim de que se gerasse na população um desespero. E depois se apresentasse a solução. Eu crio o problema, depois eu venho com a solução. Olha que legal. E qual é a solução? A terceirização. Existem casos onde a terceirização ajuda o município, até porque nós estamos com a folha de pagamento próxima ao limite, não permitindo novas contratações, e a terceirização vem como solução. Mas há também situações que são uma confissão de incompetência. É como colocar um marido de aluguel para fazer o serviço, ainda que você tenha tempo, dinheiro e conhecimento. Vamos assumir as nossas responsabilidades e colocar o dinheiro dos impostos para trabalhar pela população. Vamos investir no nosso funcionalismo, capacitando, treinando, dando máquinas, equipamentos, insumos de qualidade para que possa atender nosso povo com a qualidade que merecem. Sou contra
E enquanto eu estiver nessa casa, não haverá terceirização da nossa água. E se fizerem contra a vontade dessa casa, eu peço que a população esteja junto de nós, para nós impedirmos que essa conta, mais uma vez, a conta do descaso, do abandono, chegue ao bolso do povo, senhor presidente, que sempre acaba pagando essa conta. Sem mais, presidente, já nada a acrescentar, eu encerro a minha participação em tribuna nessa noite.